Nesses últimos meses, em janeiro e fevereiro, nós estudamos no Grupo Casa sobre um tema que falava sobre as dores do crescimento. Para quem não sabe, o Grupo Casa é um estudo que nós fazemos aqui neste local, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Todos estão convidados a participar. Em todas essas aulas, nesses 2 meses, nós falamos sobre as dores que nós sentimos ao longo de nosso crescimento espiritual, ao longo de nossa caminhada cristã. Falamos da importância de nós evoluirmos ao longo de nossa caminhada cristã. E ao longo desses estudos, com o compartilhamento de experiência de nossos irmãos, nós comentamos por algumas vezes o como é difícil sentir essas dores. Esse sentimento do crescimento espiritual que tanto nos abala, pois para que haja o crescimento, nós precisamos passar por esses momentos difíceis em nossa caminhada, que nós superamos com a graça de Deus e crescemos espiritualmente. A cada vitória, a cada dificuldade superada, nós aprendemos, nós crescemos, nós subimos mais um degrau em direção a Deus. Durante esses estudos que nós tocamos nesse assunto, que nós falamos nesse assunto, que nós discutimos entre nós sobre este assunto, aconteceram algumas coisas na minha vida que me levaram a fazer alguns questionamentos. Na minha vida particular, digamos que em paralelo, nesses 2 meses, eu passei por alguns questionamentos que me fizeram olhar para a atitude de algumas pessoas e me perguntar, mas por quê? Confesso que foram momentos que me fizeram um pouco mal e que me trouxeram bastante indignação. Aqui no livro de Romanos, no mesmo capítulo, no 8, vamos ler o 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O mais interessante é que no momento que eu estava passando isso na minha vida, que eu estava tendo esses questionamentos, nós estávamos passando em paralelo, como eu disse, por esses estudos aqui no Grupo Casa, as dores do crescimento. Algumas pessoas podem chamar de coincidência, outras de sorte, mas eu chamo de agir de Deus. Deus está no controle de tudo. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Analisando a minha vida, eu pensei, eu amo a Deus, pois o primeiro passo para eu demonstrar esse amor foi reconhecer a minha total dependência dele e aceitar Cristo como meu Salvador, passando pelas águas do batismo, para que eu possa ter o poder de Deus, que é o Espírito Santo, habitando dentro de mim. E o segundo passo está sendo permanecer fiel a Deus e buscar servi-lo da maneira que o agrada, da maneira que agrada a Deus. Então eu não vejo como coincidência ou como sorte o fato de nós passarmos por momentos difíceis em nossas vidas e Deus nos providenciar o socorro, Deus nos providenciar a ajuda, o escape. Eu vejo como o agir de Deus em nossas vidas. No momento que eu estava questionando sobre esses acontecimentos, Deus prepara esse tema, mas não foi só para mim, não foi só para a minha pessoa. Todos nós que participamos, todos nós que estávamos presentes nesses estudos, todos nós podemos aprender que é necessário sentirmos essas dores para que nós cresçamos espiritualmente. É necessário que nós passemos por provações em nossas vidas para que nós cresçamos espiritualmente.
Quando nós passamos por provações, seja uma, seja duas, três, seja quantas vezes for, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, pois nós somos seres humanos, nós sentimos, nosso sentimento vai aflorar, a angústia, a dor vai vir. Mas eu fiquei pensando, por quê? Por que nós sofremos? O porquê que todas as vezes que nós passamos por provações, nós sentimos essas dores, as dores do crescimento? É porque quem sente essa dor é justamente nós, o ser humano. É a nossa carne que sente essa dor. É a nossa carne que sofre com as dores do crescimento. E isso é muito bom. É muito bom passar por esse sofrimento. Você deve estar se imaginando, né? Bom? Bom por quê? O Douglas deve estar variando das ideias, né? É bom sofrer? É bom chorar? É bom sentir angústia? Mas pense pelo outro lado, veja pelo outro lado. Vamos ver o copo meio cheio e não um copo meio vazio. Toda vez que nós passamos por esse sofrimento, é a carne que sofre. Quando a carne sofre, o espírito cresce. A cada derrota da carne é uma vitória do espírito. A cada pedaço de carne que nós perdemos com as provações, é mais um espaço que o Espírito de Deus ganha para encher e crescer em nossas vidas. Eu sei que é difícil passar pelas provações, eu sei que é difícil passar pelas provações alegres, mas lembre-se disso, o crescimento espiritual está acontecendo por meio do seu sofrimento, por meio das suas provações. E o que esse estudo do Grupo Casa, ao longo desses meses, agregou nesse momento difícil da minha vida? Porque me ajudou a passar por este momento de questionamento, por este momento difícil que eu tive. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e buscamos a ajuda de Deus. Mas, algumas vezes, nós não ouvimos o que Deus tem para dizer para nós. Deus, Ele fala conosco por intermédio da palavra. Ele fala conosco por meio da Bíblia. E quando algum irmão dedica o seu tempo para preparar um estudo, uma mensagem, um devocional, ele usa a voz de Deus para isso. Ele se prepara por intermédio da palavra de Deus. Ele se dedica em ler, estudar, pesquisar, ficando sempre dentro do contexto, buscando trazer aquilo que a Bíblia nos diz, para compartilhar conosco o que Deus está querendo nos dizer. Ou seja, é Deus falando conosco por intermédio da Bíblia, por meio da vida daquele irmão que preparou um estudo, uma mensagem ou um devocional que seja. Para a gente não ficar muito tempo parado, eu tenho um estilo um pouco diferente de trazer a mensagem. O irmão Bruno anda mais, o irmão Diego fala mais alto, eu falo um pouco mais calmo. Então, para a gente se mexer um pouco, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 46. Nós vamos ler o versículo 1 do Salmo 46. Está escrito assim, Salmos 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar quando nós buscamos refúgio nele. Ele é nossa fortaleza, Ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Deus quer nos ajudar sempre. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Quando eu me vi questionando Deus, neste momento difícil que eu estava passando, nesses últimos 2 meses, pelas atitudes de outras pessoas, Deus falou comigo. Deus confortou meu coração, Deus me auxiliou na adversidade. Agora vamos abrir em Salmos 121. Salmos 121. Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4. Salmo 121, do capítulo 1 ao capítulo 4. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O meu socorro vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus. É em Deus que os meus olhos devem estar firmados. É em Deus que os nossos olhos devem estar firmados. Ele está sempre alerta para cuidar de nós. E para Deus que nós devemos olhar. É em Deus que nós nos devemos nos apegar. Quando eu estava perecendo por causa da atitude de outras pessoas, Deus falou comigo. Deus falou comigo ao longo desses meses, ao longo desses estudos. E Ele falou comigo: olha para mim. Vamos abrir no livro de Números, capítulo 23. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por acaso fala e deixa de agir? Pergunta retórica aqui, né? Não. Por acaso promete e deixa de cumprir? O homem é falho, o homem é carnal, o homem pode nos decepcionar, o homem pode nos entristecer, nos magoar, nos enganar. O homem pode fazer muitas coisas ruins para nós, mas a única coisa que o homem não pode fazer, que nós não podemos deixar que ele faça, é nos afastar de Deus. Nós não podemos deixar que nada nos afaste, que nada deixe os nossos olhos se desviar de Deus. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso protetor. Deus, Ele está sempre alerta. Deus age para o bem daqueles que o amam. Deus não mente. Deus é o único que vai estar ao seu lado, independentemente da situação que você esteja passando. Ele estará lá por você, Ele estará lá por nós. Como nós lemos no início da mensagem, no livro de Romanos, no capítulo 8, não vamos deixar que nós mesmos nos separemos do amor de Deus. Nós lemos que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele já está lá por nós. O amor de Deus já foi expresso pela morte de Cristo na cruz. Como nós falamos na mensagem da ceia, as bênçãos que nós recebemos por intermédio de Cristo, o que nós não tínhamos acesso e o que nós temos acesso hoje por intermédio de Cristo, isso não pode mudar. Nada pode nos separar. Mas nós podemos nos desviar desse amor. Nós podemos não querer esse amor, nós podemos rejeitar esse amor. Então não vamos deixar que nada nos separe desse amor de Deus. Ao longo desses 2 meses que eu passei por esses problemas, Deus
me trouxe essa palavra. Deus me trouxe esses estudos por intermédio dos irmãos que compartilharam seus conhecimentos, por intermédio da palavra de Deus, principalmente, que falou muito comigo, para não olhar para ninguém além de Deus, pois esse é um risco que nós corremos muito grande de nos desviarmos de Deus, procurando Deus nas pessoas. Nós temos que procurar Deus no nosso íntimo, na palavra dele. Nós temos que buscar Deus da maneira que Deus pede, porque dessa forma nós permaneceremos firmes e estaremos prontos para servir, para sermos bons servos, e de forma alguma estaremos nos desviando de Deus. Era essa a mensagem que eu tinha para trazer.